Olá, amigos da Santa Cecília TV. Num oferecimento do Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e Capital Administração, está no ar o programa Morando em Condomínio de hoje. Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta com o programa Morando em Condomínio de hoje. Novamente um programa especial, como eu já expliquei na semana passada, mas volto a explicar para vocês que o nosso querido Alexander Ramos tirou 15 dias de folga do nosso programa, está passeando, está descansando e a semana que vem volta conosco aqui no Morando em Condomínio. Então nosso programa hoje tem 2 blocos, um bloco maior, onde o Júnior pode falar mais sobre o assunto dele e também o Dr. Marco Antônio Esteves poderá falar mais sobre o seu assunto. No primeiro bloco, o Júnior vai falar com a gente sobre qual assunto, Júnior? Isso aí, Carlão, tudo bem? Tudo bom? Olá, pessoal. 2 assuntos hoje, aproveitando o tempo. O tempo, Carlão. Vamos atender um e-mail muito bacana que nós recebemos aqui e vamos aproveitar o tema, né, as questões para falar do tempo de guarda de documentação do condomínio e também uma outra questão que nós citamos alguns programas anteriores sobre aprovação de contas. E se pode ser anulado ou não, uma conta já aprovada. Então foi bom em assembleia, aquela coisa toda. Porque a gente citou isso e aqui vem um complemento daquilo que a gente já falou. Foi então, um telespectador, inclusive, que perguntou disso, eu lembro. Exatamente. Beleza, então. No primeiro bloco, ainda nesse primeiro bloco, você já tem esses 2 assuntos. Vocês vão achar muito interessantes e o Júnior vai explicar direitinho pra gente. Já no segundo e último bloco, nós teremos o Dr. Marco Antônio Esteves no quadro O que diz o Código. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Carlão, Júnior. Olá, pessoal. Carlão, vamos falar um pouquinho sobre seguro. O condomínio ocasionou um dano num veículo de um condômino e tem seguro. Vamos ver como é que funciona essa situação. Importante isso, hein? Saber qual é o procedimento, né? Beleza, então. Sem perder tempo, é com você, Júnior. Vamos lá. Olha o e-mail aqui que a gente recebeu, Carlão. Esse aqui é lá. legal. Carlão, Marcão, Alex e um quarto componente. Você é o nosso quarto elemento. Sou Tony. Sou eu. É o quarto elemento, é o Júnior. É o Júnior. Ele pede desculpa aqui que ele não lembrava o nome da pessoa, né? E eu gostei, falei, vou aproveitar para já, quem sabe ele não esquece mais agora, né? Pra gente responder as questões aqui. Aí no próximo e-mail que ele mandar, ele fala, olá Júnior e essas 3 tranqueiras que estão contigo. É isso aí. Mas isso tudo não invalida a grandiosa contribuição prestada por esse programa. Excelente. Muito obrigado. Ficamos bastante felizes e satisfeitos com esse tipo de relato, né? O objetivo é trazer informação mesmo. E você sabe, Júnior, algumas pessoas às vezes me encontram, geralmente na rua, claro, e no supermercado, como eu costumo sempre dizer, né? A gente vai no supermercado, aí as pessoas encontram a gente e falam. Outro dia eu estava no shopping, aí passou um casal por mim, aí o rapaz falou, aí falou, o cara que apresenta o Morando em Condomínio. Pô, legal. Caramba. Aí vieram lá bater um papo, falaram do programa, legal, que gostam, né? Que é interessante. E o que eles falam de legal é a informação, né? O que interessa aqui não sou eu, não é o Júnior, nem o Marcão, nem o Alex. Não, o que interessa aqui é a informação que a gente traz para vocês. A preocupação que o Júnior tem, o Dr. Marco tem, que o Alex tem, que todos nós temos em levar uma informação para vocês. E as pessoas reconhecem a informação. Isso que é muito legal. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. A gente fica bastante satisfeito, né, Carl? Tremendamente. Porque a ideia é exatamente essa, né? Trazer informação. E de qualidade. Ele até coloca mais um parêntese aqui, ó. É pena que o tempo do programa seja curto. É verdade. Mas, quem sabe, logo a gente aumenta também, né? E gostaria de tirar dúvidas quanto à documentação. A primeira é quanto ao tempo de guarda dos documentos. Por qual motivo documento tem que se guardar por 30 anos? E o que pode acontecer se alguém venha pedir vistas de documentos de 20, 25 anos? Documento de condomínio tem que guardar por 30 anos? Vamos lá, vamos chegar lá já. O segundo é a validade da prestação de contas aprovada em assembleia, que foi o que nós citamos aqui anteriormente. Em que circunstância uma prestação nestas condições pode ser contestada por alguém que se julgue prejudicado? É na justiça? É a pergunta. Convocar outra assembleia para anular a primeira? É a outra questão.
Abraços, muito obrigado, seu Antônio César. Nós que agradecemos. Obrigado, Antônio. Obrigado pela participação. E agora, como diria o Jack, Primeiro, o estripador, vamos por partes, né? Primeiro, essa questão de prazo, né? De guarda. Isso é super importante. E inclusive a lei, aí as pessoas que fazem a lei estão se atentando a isso, né? Porque tem diminuído esse prazo aí. Antigamente era um prazo maior, Carlão, e com o passar do tempo aí e da evolução das coisas também está se diminuindo esse tempo de guarda. Já foi maior. Isso é ótimo, né? Que a casa da gente fica aquela pilha de documentos sem a menor necessidade. E às vezes muitas coisas desnecessárias, que já poderia ter jogado fora. Exato. E por desconhecimento a gente acaba não jogando, né? E juntando traças lá, papel, né? De repente. Juntando papel. Posso até dar uma contribuição, Júnior? Sim, pois Até um tempo atrás, saiu aquela lei que para quem é consumidor, ele recebe uma declaração da concessionária de serviço público, né? Tá kit, não precisa guardar mais o resto. Ele recebe pode jogar do os ano últimos anterior. 12 meses fora, é verdade. Lembra? No início de um determinado ano, recebe do ano anterior, pode jogar tudo fora. É um exemplo disso que eu estou falando. Na realidade, as concessionárias têm a obrigação de mandar, acho que até o mês de março. Algumas não cumprem. Estão mandando além desse. Eu já recebi em julho. Mas está valendo, está valendo. Aí já estão mandando, já é alguma coisa. Já tá bom. Né? Agora tem que mandar só no prazo certo. Só isso. Bom, e outro item importante aqui é a questão da prescrição, né? Prescrição é aquela perda de direito da ação. Então, a gente normalmente trata a prescrição como uma coisa ruim, né? Principalmente na área jurídica aí do doutor, né? Pô, perdi um prazo, prescreveu tal. Mas nesse caso é super importante, porque realmente as coisas prescrevem, um dos motivos é para isso, para eliminar aquele direito, para acabar aquela situação, senão vai ficar para a vida inteira, então não tem sentido. Então é um assunto muito importante aqui. Qual o documento, Júnior, que precisa guardar por 30 anos? Então, o documento que tem que guardar por 30 anos é o documento relacionado a fundo de garantia do funcionário. Dos funcionários. Exatamente. Como também documentos que vão trazer provas em relação a isso, para tempo de aposentadoria, Carlão. Então, por exemplo, um livro de registro, essas documentações que eu, até no programa passado, falei sobre as questões trabalhistas, né, que a gente considera das mais importantes, das mais delicadas dentro de um condomínio, e também em questão de tarefa, uma das mais trabalhosas e que pode ocasionar despesas, se mal feitas, futuras para o condomínio. Porque outros tipos de problemas em condomínio dificilmente vão causar problemas futuros. E as questões trabalhistas vão, se elas forem mal feitas. Me diz uma coisa, Júnior. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da digitalização de documentos, é possível guardar esses documentos digitalizados ou tem que guardar o documento ali mesmo? Não, tem sido feito, né, doutor? E hoje, agora tem até o e-CPF, essas coisas que estão, na verdade, vai ficar tudo digital, logo. A tendência, a conectividade é um exemplo. Você não usa mais papel, é tudo através de arquivo, de questões de documentos digitalizados, enfim. Aí vai vir definitivamente, é lógico, também para o governo o interesse no cerco, de fechar fraudes, de fechar falta de recolhimento. Em termos de processamento também, né? Já tendo tudo digitalizado para o governo processar, como é o caso do imposto de renda, para ele é muito mais fácil, né? Inclusive eu estava lendo uma matéria que falou que se tudo funcionasse no Brasil como funciona a Receita Federal, principalmente agora no momento de declaração de imposto de renda, nós estaríamos no paraíso, porque no momento de arrecadar é perfeito. Milhões de pessoas conseguem, num sistema simplificado hoje, fazer suas declarações e mandar isso tudo via internet via super rápido, o recibo volta e não dá um problema. É impressionante. E o curioso é que a super receita hoje mistura receita com INSS. E é um contraste. E assim vai. Então, só alguns exemplos, Carlão. Basicamente, a documentação geral, a guarda é de 5 anos, né? Que é onde se prescreve a maioria das contas, quase a totalidade. Em questões trabalhistas, vai variar de acordo com essa necessidade. Então, a gente costuma até falar que é permanente, né? Porque 30 anos, 30 anos. Então, é permanente, livro de registro, documentos de FGTS e essas outras questões. E para a questão de ação, Carlão, muito claro e importante, são 5 anos, tá? Que se pode reclamar. E conversando até com o doutor, antes tem aquele detalhe, né, doutor? Quando reclama 5 anos, mas se eventualmente ficou lá para trás alguns anos, por exemplo, sem registro, que é comum às vezes acontecer isso, né? Reclama dos 5, está em ordem, e para trás ficou sem registro.
aí, doutor? E aí, Vem a perguntinha, né? eventualmente, o juiz pode declarar aquele período para efeito de pagar o FGTS, porque ele prescreve em 30. E tempo de serviço para efeito de aposentadoria depois. Então, volta no assunto, né? Então, certo, por que tem que guardar, por exemplo, um FGTS por tanto tempo? Justamente por isso. Poder O comprovar. que prescreve ali na ação trabalhista e tempo, você tem 5 anos para Necessariamente, no reclamar outro não prescreve. e 2 anos posteriores. Só que se você demorar 2 anos para reclamar, dos 5, 2 já morreram, fica só 3, que volta para os 5. Só que nem tudo que está ali dentro prescreve. Então, complicado. esses são os cuidados especiais. A melhor coisa é acondicionar muito bem os documentos aí no seu condomínio. Isso. E guardar direitinho, longe da umidade, Exatamente. né? Para não ter problema. Tá? A outra questão, que é em relação à questão da Assembleia aprovando contas, Carlão. Esse é outro item importante, né, doutor? Opa. Nós A batemos. pergunta que ele faz aí, né? Se pode Então, ser nós anulada. batemos na tecla aqui que contas aprovadas perante a Assembleia, perante os juízes, estão aprovadas. E realmente estão. Aonde vai existir escape para isso daí? Se a Assembleia que aprovou essas contas foi mal feita. Foi aquilo que nós também colocamos. Já colocamos alguns programas anteriores. Exatamente. Então o segredo está na Assembleia, porque você pode anular a Assembleia. Você anulou a Assembleia, você anulou todos os atos também dela. Decorrentes, né? Decorrentes dela. Então, se nela tinha prestação de contas e houve problemas nessa Assembleia, está anulada a prestação de contas. Entendi. Agora, se for feito tudo dentro da normalidade, essas contas são válidas. E nem na Justiça, que é uma das perguntas aqui, elas vão ser anuladas. A menos que anule a Assembleia, não consegue anular a prestação de contas. Não consegue. Perfeito. Vamos falar um pouquinho só da fraude, que a gente tem um tempinho, né, doutor? Tem. Que é importante, né? 2 Vamos, minutinhos Porque- nós temos. Isso. A fraude é assim, Júnior, ó. A fraude, a exemplo do dolo, coação, o erro essencial, perigo de dano, são motivos que invalidam o ato jurídico em geral. Não precisa ser necessariamente uma assembleia. Ela invalida o ato jurídico em geral. Logo, alegar que houve fraude é alegar que houve um vício que macula a assembleia e pede-se a anulação da assembleia com base nisso. Não quer dizer que está se impugnando a prestação de contas, está se impugnando a própria Assembleia pelo uso da fraude e aí vai anular o que decorrer da fraude dessa Assembleia. Basicamente, anulando a Assembleia de novo. De novo, a mesma coisa. Mesma coisa. E outros tópicos importantes que anulam a Assembleia, Carlão, que eu até trouxe anotado aqui para não deixar passar, é a falta de quórum, foi um dos itens, né, que nós até citamos que é um dos mais importantes, não exatamente em relação à prestação de contas, mas em relação a vários outros assuntos, Sim. torna nula. Na primeira chamada, né? Que na segunda chamada... Não, o quórum, estou falando para itens específicos. Ah, tá, quando tá, você tá. age. Sim. Por exemplo, aquele exemplo da reforma Reforma da da fachada, fachada. um exemplo típico, né? Participação de terceiros não condôminos na votação, aquelas coisas montadas, né? Aquelas coisas mal feitas. Falta de convocação para assunto discutido, Sim, né? Não coloca o item, por exemplo, prestação ordem de do dia. contas em assuntos gerais, vai lá e aprova as contas. não pode. Evidentemente que está totalmente fora do Invalidade. parâmetro. E falta dos atendimentos de requisitos, né? Para convocação, para edital de convocação, requisitos de convenção e requisitos de lei. Prazo, Então, né? prazos de convocação, isso. Prazo, então, é o carro-chefe de anulação de assembleia. Então, se cuidar bem disso, com certeza não vai ter problema Prestando atenção com nesses essa itens, questão. né, não tem Exatamente. problema. E por isso também na hora de aprovar a conta, muito cuidado, porque está claro aqui. Voltamos a falar, aprovou numa assembleia legalmente convocada direitinho, sem problema nenhum, essas contas estão aprovadas e acabou. não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Zé Fini. Posso dar mais uma dica ainda aí? Vai. E tem condômino que fala assim, mas eu não estava na Assembleia e isso não me vincula e eu vou para a Justiça cancelar. Não consegue porque a decisão vincula, porque a maioria vincula a todos. Então, nem assim ele consegue. Não tem jeito. Tem jeito. Beleza. Mais Obrigado, alguma coisa, hein? Júnior? Agradecer mais uma vez o senhor Antônio aqui pelo e-mail. Muito obrigado. Continuamos à disposição. Muito obrigado, quarto elemento. Isso aí. Bom, vamos ao nosso intervalo? Já já voltamos com mais Morando em Condomínio.
Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta com o programa Morando em Condomínio de hoje. Agora é a vez do Dr. Marco Antônio Esteves, mas antes de passar a bola para o Marcão, nós temos que sortear a cesta do Bonitão. E hoje é o Júnior que vai sortear. Em homenagem, né, ao seu Antônio, que mandou esse e-mail muito bacana. Colaborou com a gente, né? Exatamente. Merece. Esqueceu de mim, ó. Mais uma vez ele não vai esquecer mais de mim, porque eu vou sorteá-lo. Foi o Júnior que sugeriu que a gente desse a cesta para o senhor Antônio. Antônio César Tramontini. Antônio César Tramontini. Ele é de Santos, então foi o Júnior, o quarto elemento, que sugeriu que a gente desse essa cesta do Bonitão para o senhor. Tem a imagem aí na tela de todos os produtos do Bonitão. Tem 15 dias para passar lá na capital, na Praia Grande, que é a Avenida Presidente Kennedy 2775, no bairro Guilhermina, e pegar sua cesta de produtos de limpeza do Bonitão lá com o Júnior, o quarto elemento, ou então com o Alex, é isso? Qualquer um que tiver Tomar lá, um vamos deixar cafezinho separadinho lá. Exato, maravilha, tá lá, você passa lá e pega. Meus parabéns, Antônio César Tramontini. Então tá aí, seu Antônio, parabéns aí. Quero mandar um abraço grande antes de passar para o Marcão, para um telespectador que está sempre de olho na gente, Dr. Filete. Ele é veterinário, médico veterinário, muito conhecido aqui em Santos. Eu estava no Cruzeiro Cultura e Lazer, da Mendes Tour, da CVC, e encontrei com ele. Ele falou: não, mas eu assisto o programa de vocês, o programa é muito bom, e batemos um papão lá. Então, um grande abraço para o Dr. Filete, né, que está sempre aí com a gente. Vamos até trazer ele qualquer dia aqui para falar sobre animais em condomínio. Importante, também. Hein? É interessante a gente abordar esse assunto. Trazer o Dr. Filete aqui no nosso programa para ele bater um papo com a gente também. Mandar um grande abraço, falando aqui do Cruzeiro, né? Cultura e Lazer da CVC e também da Mendes. Mandar um grande abraço para o Marcos Paulinho, da CVC, aqui na região. Tá, para a Inês Bellini também, da Mendes Turismo, lá no Gonzaga e na Ponta da Praia. E para duas pessoas que eu encontrei lá no Cruzeiro e achei foram sensacionais, que é o Luiz Alca de Santana, que foi o curador do Cruzeiro, e também maestro João Carlos Martins. Opa. Tive o prazer de conhecê-lo, uma pessoa extremamente simples, afável. Ele desceu em Itajaí e tocou piano para todo mundo lá na praça, no Coreto. Já valeu. São coisas que às vezes a gente olha para a pessoa e fala: nossa, né? A gente coloca a pessoa num pedestal e a pessoa merece. Mas ela é super simples, e o maestro João Carlos Martins esteve aqui na cidade recentemente com a sua obra, né, que foi trouxe também a bateria da escola, onde ganharam o primeiro lugar, Vai. Quer dizer, ele tem uma história maravilhosa e uma pessoa super legal. Então, nosso abraço também ao maestro João Carlos Martins e também ao Luiz Alca de Santana. Feito os agradecimentos e os abraços, agora sim, doutor Marco Antônio Esteves. Muito bem, Carlão, Júnior. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre seguro. Como o Carlão diz, assunto pesado. Pesado. Olha só o que aconteceu, Carlão. E acontece também isso. Quando a gente vai contando o que acontece, a gente vai lembrando casos. Quantos anos, Marcão, que você trabalha com condomínio? Uns 6 para 7 anos. Só condomínio, 6, 7 anos. Você fixou? Fixou. A gente vai falando do caso, vai lembrando dos casos concretos que passaram na mão. Aqui o que aconteceu? Caiu um pedaço da fachada do condomínio. Ai, não fala isso que me dá arrepio. É verdade. Estou enfrentando esse problema no meu condomínio. É verdade. Caiu no automóvel de um condômino. Amassou e amassou bem, a ponto de machucar o motor do carro. Nossa. Você vê como é que foi o negócio. Caiu um Carlão lá de cima. Foi uma parte de baixo de uma janela, eu não sei bem o nome, mas o que eu entendi é como se fosse uma pedra que fica debaixo de uma janela. Beiral. Um beiral, perfeito. Muito bem. Olha só, Carlão, a vantagem aqui da história é que o condomínio tinha seguro. Mas é obrigatório o condomínio ter seguro? É obrigatório e não é ao mesmo tempo. É assim, ó, para seguro e demolição, para incêndio e demolição, é obrigatório ter seguro. Se o síndico não fizer seguro, ele pode responder pessoalmente pelo risco. Agora, responsabilidade civil, as outras cláusulas, né? Vidro, vendaval, furto, funcionários, são cláusulas que não são obrigatórias. Essas o síndico faz se quiser. A nossa orientação é que faça. Tanto é que no caso que a gente está estudando, o que aconteceu? Caiu lá o tal do beiral no carro e o condômino não quer saber. Ele quer o carro dele consertado. Olha só, Carlão, o que aconteceu nesse caso em específico.
O condômino precisava do carro consertado e o condomínio tinha o seguro, inclusive com essa cláusula acessória de responsabilidade civil. O síndico entendeu que poderia pagar o conserto do carro imediatamente, diante da pressão do condômino, porque quanto mais tempo demorasse, maior seria o prejuízo, vamos chamar assim, já que o condômino utilizava o carro para serviço. Porém, é exatamente aí que está a falha. Sempre que houver o sinistro, o condomínio ou o segurado é obrigado a notificar a seguradora. Ele tem um prazo, esse prazo é de 1 ano. Se ele não notificar a seguradora em 1 ano, inclusive, ele perde o direito. Nesse caso em específico, o ideal teria sido o síndico chamar a seguradora para que fosse vistoriado tanto lá o beiral que caiu, quanto o próprio veículo, as dependências do condomínio, para a seguradora ter o direito de se defender e vir pagar o que tinha que ser pago, indenizar o dano, o sinistro. Porém, quando o síndico decidiu consertar o automóvel do carro, a seguradora passou a se recusar a indenizar, sob o argumento de que os documentos do automóvel não se coincidem entre si. Era para ter, na carta laudo, era para ter um número de motor do automóvel e o automóvel estava com outro número de motor. E a seguradora está entendendo o quê? Não deve indenizar por isto. E aí o síndico vem e faz essa pergunta toda que o imbróglio está feito. Vamos lá. A primeira questão aí é: o condômino, ele é segurado por força do contrato do condomínio com a construtora. Portanto, na minha modesta opinião, não importa o problema que tinha no carro do condômino. Ele sofreu o dano, está demonstrado que o dano, o nexo de causa e efeito é a queda do beiral do segurado no bem de um condômino, no bem de um terceiro. A responsabilidade civil é exatamente isso, quando você ocasiona um prejuízo a um terceiro. Logo, eu não vejo nessa dificuldade de documento uma isenção de responsabilidade da seguradora para se imiscuir de pagar. Não há porquê, no meu entendimento. Entretanto, o condomínio descumpriu uma cláusula do contrato, que era de comunicar o sinistro previamente à indenização. E, ao descumprir o contrato, realmente deu ensejo a que a seguradora procurasse um motivo para dizer que não vou pagar, por isto, por isto, por isto. Então aí, meu caro síndico, infelizmente, por um caminho, talvez o senhor conseguisse demonstrar que o problema de documento do carro não seria justificativa para a seguradora não indenizar, porém, ela tem uma outra justificativa que é ter que consertar alguma coisa sem ter vistoriado previamente. Assim, eu entendo que o condomínio vai acabar amargando esse prejuízo, que é o que gastou para consertar o carro do condômino, e não vai reaver os valores da seguradora. Então tá, com essas explicações aqui hoje, né, pesadas, né, as explicações, assuntos densos, chegamos ao final do programa de hoje, lembrando a você que você nos assiste todas as quintas-feiras, 2h30 da tarde, e temos reprise também todos os domingos, 9 horas da manhã. Você nos assiste também através do site da santaceciliatv.com.br. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.